Vamos começar o vídeo de hoje com um assunto que deu o que falar na última semana. Tudo começou quando um congressista norte-americano, Eric Burlinson, participou de um podcast e fez uma série de declarações que, no mínimo, chamaram a atenção. Durante a entrevista, ele falou sobre temas bastante variados e polêmicos. Citou a congressista Grace Meng, o ex-oficial de inteligência David Grush, o presidente Donald Trump e, claro, os famigerados aliens brancos híbridos. Mas o que mais surpreendeu foi a ligação que ele fez entre todas essas figuras públicas e um suposto segredo guardado, as 7 chaves. A fala de Burlinson rapidamente repercutiu entre os entusiastas da ufologia, gerando um verdadeiro rebuliço nas redes sociais e nos fóruns especializados. Segundo ele, todas essas pessoas têm algo em comum que não pode mais ser ignorado. Eles saberiam da existência de seres híbridos meio humanos, meio extraterrestres, vivendo discretamente entre nós. E não se trata apenas de teorias vagas ou boatos de internet, não, tá? Para o congressista, essa é uma informação concreta, baseada em conversas com autoridades que supostamente teriam acesso direto a programas confidenciais. Aliens híbridos vivendo entre humanos. Parece roteiro de série de ficção científica, né? E pode até soar absurdo à primeira vista. Mas o que realmente inflamou os debates não foi a ideia em si, que, convenhamos, circula há décadas em círculos ufológicos, e sim o fato de que, segundo Burlinson, o próprio presidente dos Estados Unidos teria conhecimento de tudo isso. A ideia de que Trump, durante sua presidência, teve acesso a informações que nem mesmo a maioria dos cientistas da NASA ou do Pentágono possui, foi o estopim para que o assunto ganhasse manchetes. E se for verdade? A declaração do congressista durou menos de 2 minutos, mas foi o suficiente para movimentar tanto a comunidade científica quanto a esfera política. Entre os políticos, a preocupação foi imediata. Como conter os impactos de uma fala tão polêmica feita por um representante do governo que, teoricamente, teria acesso a informações sensíveis? Afinal, se for só uma teoria da conspiração, é um problema. Mas se tiver um pingo de verdade, estamos falando de algo que muda completamente a maneira como enxergamos o nosso lugar no universo. E a coisa fica ainda mais intrigante quando consideramos que Burlinson mencionou uma das espécies mais exóticas, já catalogadas na ufologia, os chamados nórdicos brancos. Segundo ele, essa informação lhe foi passada por ninguém menos que David Grush, um ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. De acordo com o congressista, Grush teria revelado que alienígenas realmente vivem entre nós, disfarçados ou adaptados ao convívio humano, e que Trump teria sido informado sobre essa realidade logo em seu primeiro mandato, lá em 2017. Para quem não está familiarizado, David Grush ganhou notoriedade em 2023 ao fazer denúncias envolvendo supostos programas secretos do governo norte-americano relacionados a objetos voadores não identificados. Ele afirmou com todas as letras que os Estados Unidos estariam escondendo não apenas tecnologia de origem não humana, mas também restos biológicos de seres que não seriam deste planeta. As alegações foram tão impactantes que chegaram a ser investigadas por comitês do Congresso. Grush tem um currículo respeitável. Atuou na Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, a NGA, e também no Escritório Nacional de Reconhecimento, NRO, 2 instituições que lidam diretamente com vigilância global e monitoramento aéreo. Entre 2019 e 2021, ele foi representante do NRO na Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, a UAPTF, criada justamente para investigar incidentes com objetos misteriosos captados por pilotos militares e sensores avançados. Ainda segundo o relato de Eric Burlinson, Trump teria não apenas sido informado sobre esses seres híbridos, mas também teria tido acesso a evidências físicas da existência deles. Burlinson chegou a afirmar que o presidente viu pessoalmente 4 indivíduos das espécies conhecidas por Grush e mais, que Trump deveria, na visão do congressista, tornar essas informações públicas. Segundo ele, isso permitiria que a ciência deixasse de lado a especulação e passasse a trabalhar com a certeza de que não estamos sozinhos e de que, talvez, nunca estivemos.
Essa conversa nos leva a um momento importante que aconteceu recentemente. Uma sessão do Congresso nos Estados Unidos realizada em 17 de novembro de 2024. Nessa audiência, Grush prestou depoimento oficial sobre a possibilidade de alienígenas já estarem entre nós há muito mais tempo do que se imaginava. Entre os tipos mencionados, ele citou especificamente os nórdicos brancos, uma suposta raça extraterrestre que, segundo relatos antigos, se assemelha bastante aos humanos, com estatura elevada, pele clara e traços nórdicos, como o próprio nome sugere. Durante essa sessão, Grush explicou que ele e outros colegas haviam sido designados para uma divisão do Pentágono, cujo objetivo era estudar materiais de origem desconhecida. Um dos pontos mais curiosos de seu depoimento foi quando revelou que esse material teria sido recolhido por uma empresa aeroespacial privada na década de 1950. Ou seja, se for verdade, estamos falando de mais de 70 anos de acobertamento e sigilo absoluto sobre algo que pode alterar profundamente nossa compreensão sobre a vida fora da Terra. Antes mesmo de qualquer envolvimento direto do Pentágono, os primeiros estudos sobre esse misterioso material de origem desconhecida teriam sido conduzidos por uma antiga empresa aeroespacial privada. Segundo relatos apresentados por Grush, essa empresa teria analisado o material e chegado à conclusão de que se tratava de fato de algo real. Algo que não poderia ser explicado pela ciência convencional. No entanto, assim que essas informações começaram a circular nos bastidores da inteligência, a CIA rapidamente interveio e impôs um bloqueio total aos dados relacionados à descoberta. Grush afirmou que, quando houve uma troca de secretários de defesa nos Estados Unidos, ele tentou reaver o material para retomar os estudos, desta vez com mais recursos e transparência. Contudo, como era de se esperar, enfrentou uma barreira intransponível. Durante a sessão no Congresso, Grush elevou ainda mais o tom de suas revelações. Ele declarou abertamente que o governo americano não está apenas em posse de artefatos de origem alienígena, mas também de material biológico, o que inclui tecidos orgânicos, restos mortais e potencialmente organismos vivos ou em algum estado de preservação. Ou seja, em outras palavras, não estamos falando apenas de pedaços de naves, ligas metálicas desconhecidas, mas de evidências concretas da existência de seres extraterrestres. Segundo ele, esses materiais não seriam recentes. Pelo contrário, a maioria teria sido coletada há décadas, o que indica que seres alienígenas já haviam chegado ao nosso planeta muito antes de 1950, desafiando qualquer linha do tempo conhecida da ufologia moderna. E talvez a parte mais desconcertante do depoimento de Eric Burlinson, e talvez a mais controversa, foi a afirmação de que, além da existência de aliens entre nós, já teriam sido realizados experimentos de cruzamento entre humanos e seres extraterrestres. É isso mesmo. Experimentos genéticos com o objetivo de criar híbridos. Burlinson não entrou em detalhes, mas insinuou que esses estudos teriam começado há muito tempo e, em alguma medida, teriam sido bem-sucedidos. E, para complicar ainda mais o cenário, o Irã, em uma ocasião recente, divulgou uma informação surpreendente que ressoou diretamente com o tema. Segundo essa declaração iraniana, os chamados aliens brancos estariam controlando os Estados Unidos. À primeira vista, parece uma fala saída diretamente de um filme de ficção científica, né? Mas e se realmente houver seres alienígenas convivendo com os humanos desde antes da metade do século XX? E se de fato esses seres são capazes de influenciar decisões políticas ou sociais? As implicações são assustadoras. Claro que é importante lembrar que essa afirmação, por parte do Irã, pode ter motivações puramente políticas. Muitos analistas acreditam que se trata apenas de uma tentativa de ofensa ou retaliação contra os Estados Unidos, sem qualquer base real em fatos verificáveis. Nesse cenário, os aliens brancos seriam apenas uma metáfora provocativa, usada para insinuar que o governo americano está fora de controle ou sob influência externa. Ainda assim, fica aquela pulga, atrás da orelha. E se for verdade? No mesmo podcast onde tudo isso foi mencionado, Eric Burlinson contou que, depois da audiência no Congresso, em novembro de 24, resolveu se aprofundar no assunto. Ele teria descoberto, por meio de suas próprias investigações, que o governo possui registros de pelo menos
4 espécies distintas de seres extraterrestres. Entre elas, os chamados cinzas, uma das raças mais populares na cultura ufológica. Burlinson afirmou que esses seres são muito mais avançados do que nós, tanto em termos tecnológicos quanto em capacidades cognitivas. Os cinzentos, segundo congressistas, não precisam falar para se comunicar. Eles utilizam um tipo de telepatia extremamente desenvolvida, baseada em transferência direta de pensamento, algo que vai muito além da nossa compreensão atual da neurologia. Além disso, estariam desenvolvendo ou já dominando tecnologias de manipulação gravitacional, algo que, se for real, transformaria completamente o entendimento da física moderna. Já os nórdicos brancos, outra raça mencionada, seriam seres altos, de aparência humana com traços escandinavos. Burlinson afirmou que eles não controlam os Estados Unidos diretamente, mas exercem uma influência silenciosa e poderosa sobre figuras-chave da política e da elite americana. Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável: o que pode ser verdade e o que não passa de fantasia? Apesar de nenhuma dessas afirmações ter sido oficialmente confirmada, elas foram feitas publicamente por figuras com cargos relevantes e acesso a documentos confidenciais. Se seres como os cinzentos realmente se comunicam apenas com o pensamento, se os nórdicos já estão influenciando decisões políticas, e se híbridos entre humanos e aliens estão caminhando entre nós, então não estamos mais vivendo em um mundo comum. Estamos sim vivendo dentro de uma ficção científica e só falta o Pentágono soltar o trailer oficial. Bom, voltando à fala de Burlinson, ele disse que Grush foi bastante claro em conversas privadas ao garantir que híbridos realmente existem e que estão se misturando à sociedade humana sem serem identificados. Burlinson comentou ainda que o próprio Trump ficou extremamente surpreso ao receber essas informações. Segundo ele, o ex-presidente, quer dizer, atual, teria reagido com incredulidade inicial, mas aos poucos começou a entender a dimensão do que estava sendo revelado. E agora ficam as perguntas que não querem calar. Será que Eric Burlinson inventou tudo isso em apenas 2 minutos de fala? Será que ele sabe mais do que pode ou quer revelar? E se os alienígenas já estiverem entre nós observando cada movimento nosso? Se eles possuem uma tecnologia superior, habilidades mentais que desconhecemos e até a capacidade de influenciar governos inteiros, como ainda não percebemos? Ou pior, será que já percebemos e simplesmente não queremos acreditar? E se for verdade?